qual seria o impacto de uma nova editora de mangás no mercado brasileiro, Alan Moore no Catarse e mais um caso de censura e quadrinhos em Minas Gerais. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Antes de mais nada, o Giro agora é um oferecimento da Mundos Infinitos, nossa parceira que foi patrocinadora da rodada de lives com editoras e tem ótimas condições para você comprar os seus quadrinhos, seja na loja online ou na loja física que fica em São Paulo. Agora mesmo tá tendo desconto progressivo de férias, você pode acumular até 20% de desconto e frete grátis nas suas compras e a partir de semana que vem a gente vai trazer umas novidades de descontos exclusivos para os nossos apoiadores. De uma vez, você já pode acessar aí mundos.vip/FDP para você conferir quais são os descontos vinculados a essa nossa parceria com a Mundos Infinitos e isso vale para todo mundo, viu? A partir de semana que vem, a gente conta as novidades para os apoiadores também. A história de Jerusalém no Brasil acaba de ganhar mais um capítulo, Alan Moore no Catarse. A Veneta revelou essa semana que vai fazer uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para publicar o aguardadíssimo livro do Alan Moore aqui no Brasil. E a história, quando eu falo assim, a história de Jerusalém acaba de ganhar mais um capítulo, porque essa história começou lá em 2015, quando a Companhia das Letras revelou que tinha adquirido os direitos de publicação de Jerusalém aqui no Brasil. Isso virou até matéria do Publish News na época e, se você for olhar pela data, 2015, o livro ainda nem tinha sido lançado lá fora. Jerusalém foi lançado em 2016. Então, a Companhia das Letras comprou previamente os direitos, mas nunca publicou a obra aqui. E os direitos foram para a Veneta, que ensaiou a publicação várias vezes em vários anos diferentes, até que finalmente em 2024 Jerusalém vai ser lançada. Durante a rodada de lives desse ano, o editor da Veneta, Rogério de Campos, comentou como é que vai ser o modelo de publicação de Jerusalém aqui no Brasil. Serão 3 volumes publicados simultaneamente. E aí, só para te explicar, Jerusalém não é uma série, mas essa divisão em 3 volumes, ela chegou a ser adotada em publicações lá fora. É uma história que saiu também em volume único, né? Uma edição de mais de 1.600 páginas, e também nessa divisão em 3 volumes, porque ali dentro da história de Jerusalém existe também essa divisão em volumes. O livro é dedicado a contar a história secreta de Northampton, a cidade do Alan Moore na Inglaterra, e é uma mistura de ficção, realidade, memória, autobiografia, e é claro que num livro de mais de 1.000 páginas o Alan Moore não se limita mesmo a ficar contando a história da cidade, vai muito além disso. Já tem uma pré-campanha no Catarse em que dá para se inscrever e ser notificado quando a campanha real, né, a campanha principal for lançada. E a gente já adianta a data para você, vai ser no dia 25 de julho. E é claro que a gente não pode deixar de comentar sobre como as editoras usam o financiamento coletivo, usam o Catarse quando percebem que tem ali uma obra que mobiliza público. É o que a Todavia fez com Confinada, é o que a Conrad fez com Bom Dia Socorro, do Paulo Moreira, a seguinte com Arlindo, da Ilustra Lu, enfim. E aqui a gente tem mais um exemplo disso, né? Alan Moore, que mobiliza muito público e tem muita gente que tá aí aguardando há muito tempo o capítulo final dessa novela da publicação de Jerusalém no Brasil. A Pica chegou à Espanha. Esqueça a sua 5ª série porque Pica é o nome de uma editora francesa de mangás, uma grande editora francesa de mangás, que faz parte do grupo Hachette Livre, que é tradicionalíssimo na França e vai muito além dos quadrinhos. Mas dentro dos quadrinhos, só para você ter uma ideia, é quem publica Asterix na França, ou seja, vende sempre milhões e milhões de exemplares. Agora, voltando à Pica, é a editora francesa de Attack on Titan, de Tokyo Revengers, de Love Hina, enfim, de vários mangás. E agora é uma editora que também vai atuar no mercado espanhol de mangás, em associação com o Grupo Anaya, que já é um braço da Hachette lá na Espanha. Eles anunciaram alguns títulos já para 2024 e para 2025. A Pica vai apostar em 2 gêneros nos quais eles são líderes no mercado francês e que na Espanha eles observam que não são tão publicados, que é a comédia romântica e o shoujo. E essa movimentação aí nos fez pensar um pouco sobre o nosso cenário de quadrinhos aqui do Brasil, né? O nosso cenário de mangás. Não é novidade para ninguém que os mangás hoje dominam vendas e que eles são mesmo uma aposta
aposta das editoras. A gente tem editoras que publicavam poucos mangás ou nem publicavam mangás, apostando aí ou retornando na aposta, editoras que lançavam mangás há mais tempo e voltaram a publicar, tipo a Mitos ou mesmo a Conrad, né, que lançou muito no passado e agora com a nova Conrad também tem lançado. Tem a Comic Zone, tem a própria Darkside também, né, que vez ou outra tá lançando um mangá ali, e claro, as 3 grandes editoras que publicam mangás no Brasil. A JBC, que hoje faz parte do grupo Companhia das Letras, a New Pop e a Panini, que é a única dessas aí que é uma multinacional. E é nesse ponto que eu quero chegar usando o gancho com a Panini. A gente já tem uma multinacional atuando aqui no Brasil, mas será que a gente teria espaço para uma outra grande editora de mangás, que nem aconteceu da Pika atuar tanto na França quanto na Espanha? Será que o nosso mercado teria público? Será que ele teria espaço para isso tudo? Será que uma nova editora de mangás de fora poderia atuar aqui no Brasil também? Veja, essa pergunta ela vai ficar para você, viu? Conta aqui nos comentários. Semana sim, semana não, a gente tá aqui no Giro em Vídeo comentando sobre notícias que envolvem pânico moral e quadrinhos e não, curiosamente, à medida que as eleições se aproximam. A gente já falou sobre os ataques ao FIC, sobre o menino marrom do Ziraldo e agora o quadrinista Guilherme Infante, que é responsável pelo personagem Capirotinho, foi censurado em um evento literário, uma feira literária em Alfenas, no sul de Minas. Ele tinha sido convidado para participar do evento, para expor seus trabalhos e ministrar oficinas para alunos da rede pública da cidade. Só que antes do evento, o artista sofreu ataques postados num vídeo do pré-candidato a prefeito de Alfenas, Amadeu Peloso, do PL, e nesse vídeo ele diz que o PT, que é o partido do prefeito de Alfenas atualmente, tinha passado dos limites porque tinha convidado um artista que faz, abre aspas, apologia à satanização, querendo desconstruir a fé cristã das nossas crianças. Isso tudo por causa do personagem Capirotinho. Diante desses ataques, as oficinas foram canceladas. Na verdade, a linha do tempo informada pelo Guilherme Infante é que, inicialmente, o evento não deu ouvidos ao Amadeu Peloso, mas depois, quando o artista já estava a caminho de Alfenas, ele ficou sabendo que parte das oficinas tinham sido canceladas, chegou uma ordem superior e parte das oficinas foram canceladas e que a outra parte poderia mudar de público e que eles queriam fazer uma reunião com o artista por causa disso. Então, o Infante decidiu que não ia mais participar do evento porque, abre aspas, um espaço que deu credibilidade a essa gente não é coerente com o que eu acredito. E aí ele lamenta pelas crianças, né, pelos alunos que não puderam participar, que não iam poder participar das oficinas, porque as oficinas foram canceladas, e diz que ele estava preparando um material que não tinha nada a ver com religião, que era um material sobre teoria e prática de quadrinhos. E enquanto isso, o pré-candidato a prefeito Amadeu Peloso fez um outro post nas suas redes sociais comemorando que as oficinas foram canceladas, dizendo que essa era, abre aspas, uma vitória das famílias de Alfenas. Aqui fica toda a nossa solidariedade ao Guilherme Infante, porque, nossa, ele de forma alguma merecia ter passado por tudo isso aí. O que acontece quando uma editora compra os direitos e, como a gente diz, senta em cima de vários títulos? Nessa semana, a HQueria, que é o selo de quadrinhos da Faris Silva, anunciou 2 novas pré-vendas, a de O Fim, de Anders Nielsen, e Baby Blue, de Bin Erickson. Essas 2 obras fazem parte de uma lista de mais de 20 quadrinhos que a HQueria licenciou, obras que estão com os direitos comprados pela HQueria, mas que muitas delas nem foram anunciadas e não tem qualquer previsão de publicação aqui no Brasil. Para te dar um pouco de contexto, a Faris Silva começou como uma editora independente, publicando livros e quadrinhos, publicou obras como aquela releitura de Blueberry, A Mundana, Naturezas Mortas, Fante Bukowski, enfim, vários quadrinhos muito bons, e em dezembro de 2022 a editora é vendida para o grupo Alta Books. Na rodada de lives de 2023, no inicinho, do ano seguinte, a editora participou, o Rodrigo de Faris Silva, que é o responsável pela Faris Silva, representou a editora e disse que a compra da editora pelo grupo Alta Books representava um aumento do potencial da editora de publicar, então a Faris Silva passaria a publicar mais quadrinhos e também melhoraria a distribuição da editora, porque dentro de um grupo editorial as vantagens, uma dessas vantagens é de fato a distribuição.
Só que não foi isso que aconteceu, né? Olha só esse gráfico. Depois que a Faria Silva entrou para o grupo Alta Books e a HQueria passou a ser oficialmente um selo de quadrinhos dentro da editora, foram lançados só 3 quadrinhos em 2023 e 2 quadrinhos em 2024 até o momento. A gente pode dizer que serão lançados 4 quadrinhos já, porque temos 2 novas pré-vendas. Enquanto na literatura as coisas estão fluindo bem. Em 2024 foram 14 títulos publicados, quase 15 porque tem um que está em pré-venda. A isso tudo se soma o fato de que o grupo Alta Books já estava apostando em quadrinhos dentro de um selo criado dentro do grupo, então não foi uma aquisição, que nem o caso da Faria Silva, então um selo criado dentro do grupo, que é a Alta Geek, inicialmente capitaneada pelo Luciano Cunha, que depois deixou a editora. A Alta Geek começou as suas publicações no final de 2022, em outubro, e publicou 3 títulos naquele ano. Em 2023, que foi o auge da Alta Geek, eles publicaram 13 quadrinhos. E em 2024 nós temos só 2 quadrinhos com um terceiro em pré-venda. O que a gente pode perceber é que, de certa maneira, a Alta Books desencantou dos quadrinhos em algum momento ali depois de 2023, nessa virada de 2023 para 2024. Enquanto a Alta Geek publicava 13 quadrinhos em 2023, a HQueria não publicava tanto, mas ela estava licenciando várias obras. Isso foi algo que o próprio Rodrigo informou pra gente na rodada de lives daquele ano, de que ele tinha carta branca para comprar os títulos que ele quisesse, que ele estava ali monitorando vários mercados e estava atento para comprar várias obras interessantes. Então a gente tinha aquisições acontecendo. Como eu disse antes, são mais de 20 quadrinhos, a lista completa você vê lá no site do Fora do Plástico, a gente vai deixar linkado aqui, nós fizemos uma matéria sobre isso, mas para vocês terem uma ideia, tem Keeping Two do Jordan Crane, tem as Cartoonist do Noah Van Siever, tem 2 obras do Pascal Rabaté, tem Laiman do Lucas Harari, tem 2 obras do Hubert, que é o autor de Pele de Homem, uma delas também com o Zanzin, que também faz Pele de Homem junto com o Hubert, né? E uma adaptação de Os Miseráveis. Isso aí é só para vocês terem uma ideia, tá? A pergunta que fica é saudável para uma editora esse tipo de prática de comprar vários títulos, mas não conseguir dar vazão a eles? Ou mesmo para as outras editoras, né, para o mercado como um todo, isso é vantajoso, né, porque a gente pode ter ali outras editoras que tinham interesse nessas obras e que poderiam publicar mais de imediato. Para o público, isso é bom, né? Ficam todas essas perguntas. E também a gente pode se perguntar, será que o grupo Alta Books vai voltar a se encantar pelos quadrinhos? Será que ele vai ver que é vantajoso voltar a publicar HQs com mais frequência? Ou a gente vai ver essa periodicidade mais morna? O que a gente tem agora são 2 novas pré-vendas da HQueria, né? O que é um tanto animador, depois a gente ficar bastante tempo sem novidades sobre esses quadrinhos licenciados. E, sinceramente, a gente fica doido para ver essas obras, porque são várias delas muito interessantes e que a gente adoraria que elas vissem a luz do dia por aqui. Blocão de pré-vendas, nós temos várias pré-vendas essa semana, começando já com as 2 que eu acabei de citar na notícia anterior sobre a HQueria. Então nós temos pré-venda de Baby Blue e O Fim, as 2 previstas para agosto. Da Pipoca e Nanquim nós temos o 4º volume de Conan, o Cimério, também conhecido como Conan da Glenar, que está previsto para o dia 15 de agosto. A Darkside lançou pré-venda de Thelonious Monk, Uma Revolução Musical na Alma, um quadrinho do Youssef Daoudi, que tem previsão de lançamento para o dia 27 de agosto. E eu já vou dizer aqui, gente, que várias dessas pré-vendas têm uma matéria especial lá no site do Fora do Plástico, em que você fica sabendo todos os detalhes sobre essas obras. A gente tem feito sempre isso. Sai uma pré-venda, a gente coloca o link lá no nosso site, mas também faz uma matéria especial sobre isso. Essa do Thelonious Monk tá lá no nosso site também. A Suma HQ vai lançar Senhor das Moscas, uma adaptação da Aimee de Jong para o clássico do William Goldwyn, que vai ser lançado simultaneamente com a edição estrangeira lá fora. Então, a previsão de lançamento é para o dia 12 de setembro. Da seguinte, nós temos Bem-vinda de Volta, um quadrinho nacional de Paola e o Tabata, que está previsto também para o mês de setembro. E a gente fecha com a Devir com 2 novas pré-vendas. A primeira é Creepy apresenta Richard Corbin, com mais de 40 histórias curtas do Richard Corbin reunidas nessa coletânea, que está prevista para o dia 16 de agosto. E a Devir também lançou a pré-venda de Tio volume 5, o penúltimo da série. Essa edição de Tio da Devir vai ter 6 volumes no total, e a previsão de lançamento é também para o mês de agosto, na primeira quinzena do mês.
O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição aqui no nosso canal. Deixa eu agradecer também a Mundos Infinitos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada pela parceria. E lembrar que várias das notícias que você não viu no giro aqui hoje, o Fora do Plástico não falou do elenco de Criminal, a Emilia Clarke, a Daenerys vai estar em Criminal, Fora do Plástico não falou. Na verdade, a gente falou sim, tá lá no nosso site. A gente também tem o giro da sexta-feira, né, gente, que acontece sempre lá no nosso Instagram. A gente sempre posta na sexta-feira o giro no feed. Então a gente tem vários canais para você conferir as notícias. O nosso site é o site mais atualizado da gibisfera brasileira. Você pode ter certeza, sempre tem novidade lá. E o melhor jeito de você ficar sabendo dessas novidades é acessando o nosso canal do Telegram. É totalmente gratuito, você pode se inscrever lá e você sempre vai receber as nossas novidades. Agora, se você quer colaborar com o nosso trabalho, quer que a gente continue fazendo isso aqui por muito mais tempo e muito melhor, vem cá ser apoiadora do Fora do Plástico. Nós temos muitas recompensas, tem vários clubes de leitura, não é só um não, são vários clubes de leitura. A gente tem os sorteios para apoiadores, tem os grupos secretos, né, no Telegram que são exclusivos para quem nos apoia, enfim, muitas recompensas. E a partir de R$5 você já está apoiando, a partir de R$25 você tem tudo com a gente. Chega mais! Até a próxima!